E aí galera, Grande Mestre Evandro Barbosa aqui, e hoje tem episódio novo da nossa série O Desafio de 800 a 2.500 de rating no chess.com. Bom, esse é o nosso 38º episódio e eu tenho agora 1.876 de rating. Vamos ver se a gente chega aí na faixa dos 1.900 ainda nesse episódio. Galera, eu pedi sugestões de aberturas ou defesas pra jogar, inclusive eu fiz uma enquete lá no canal do Telegram e a galera pediu pra eu jogar Gambito do Rei no outro episódio. Vamos ver se eu consigo jogar nesse episódio aqui. E caso você tenha alguma sugestão de quais posições jogar, deixa aqui nos comentários ou então entra no grupo lá do Telegram, que lá eu vou fazendo algumas enquetes pra ver o que jogar aqui no desafio, beleza? Bom, então eu vou lançar o desafio aqui, bora começar. Então, eu tô de brancas na primeira, eu vou jogar E4 então nessa. Vou tentar E4 uma vez e vamos lá, né? Vamos de Gambito do Rei então. Meu adversário acabou jogando E5, ele não aceitou o Gambito. Então eu vou jogar cavalo F3 agora. Uau! E ele fez aqui um F5. Que lance estranho esse. Ele quer jogar um contra Gambito do Rei aqui comigo. Deixa eu tentar entender o que tá acontecendo agora. Bom, imagino que se eu tomar em F5, ele vai tentar jogar um E4. Eu vou tomar em F5 aqui. E talvez ele tente um E4 agora. Bom, tava esperando E4 e ia jogar com cavalo E5. Bom, então vou jogar D4 agora, já ameaçando o bispo por F4. Ele tá jogando de um jeito simétrico aqui, isso aqui é novidade pra mim. Bom, se eu jogar bispo D3, então provavelmente ele vai jogar bispo D6 também. Certo. Bom, eu vou jogar bispo por F4 aqui. Provavelmente ele vai jogar bispo F5, eu vou jogar com bispo B5 agora. Bom, no fim a posição acabou não ficando assim tão aberta, né? Que geralmente as posições do Gambito do Rei vão levar para posições mais abertas, posições mais confusas. Aqui não foi o caso, a posição acabou ficando mais tranquila. Estrutura de peões simétrica agora. E não teve tanta emoção assim como se esperava de um Gambito do Rei, né? Bom, mas então ele tá com um problema que ele não rocou ainda. E agora cavalo E5, eu acho que eu começo a ter uma pequena iniciativa aqui. Já tocando no bispo de F5, tocando em C6 também. Talvez ele jogue com bispo D7 agora. Eu tava esperando o bispo D7. Porque agora bispo E4. Bom, eu vou jogar cavalo C3 aqui mesmo. Uma hora eu posso tomar em E4. E... Bom, vou jogar posicional aqui. Tomar em C6, mantendo meu cavalo aqui em E5. Eu posso pensar em cavalo A4 para cavalo C5. Ficar com os dois cavalos aqui controlando as casas fracas. Bom, parece uma boa ideia essa. Cavalo A4 para cavalo C5. E ficou muito posicional, na verdade. A ideia agora é jogar dama D2, ligar as torres, poder colocar esse cavalo em C5, tentar levar para uma posição em que meu cavalo ele seja melhor do que o bispo dele. Bom, então vou jogar agora cavalo por D7. Cavalo C5, ganhando tempo na dama. E agora a dama D2, ligando as torres. Bom, consegui levar para a posição que eu queria, posição de cavalo bom contra bispo mal. Na verdade, o bispo dele não tá tão mal assim, porque ele tá ativo, mas o meu cavalo é superior ao bispo. Bom, vou jogar com C3 aqui mesmo. Pensei que ele fosse tomar em F1, trocar as torres, levar para o final de dama e bispo contra dama e cavalo. Talvez seja uma ideia aqui também, nessa posição. Minha vantagem é bem pequena aqui. Vou jogar dama E3, então.
Pelo menos cravando o bispo de E4. Vou tentar criar alguns pequenos problemas aqui para ele resolver. Que de repente eu posso trazer a torre para E1 e começar a ameaçar tomar em E4 em algum momento. Bom, então... Torre 1... posso jogar tomando em F8. Rei por F8. Esse não estava esperando, mas... Tudo bem, não tem como... Aparentemente não tem como eu explorar. Vou jogar torre 1 agora. Para em algum momento ameaçar tomar em E4. Ainda não é bem uma ameaça, porque ele pode tomar de peão mesmo. E agora eu vou jogar um dama G3. Não tô com nenhuma ameaça concreta ainda. Só minha posição só é um pouquinho mais confortável de jogar. Agora talvez... Bom, talvez jogue com H3 e RH2. Tem que ir melhorando aos poucos a posição aqui. B4... Pra não ter nenhum problema. Se ele jogar com A5, eu posso até tomar em A5. Vamos torturando aqui. Vamos aos pouquinhos. Quem diria, hein? O gambito do rei fosse levar pra essa posição. Acho que quando o pessoal votou no gambito do rei, ninguém tava esperando que fosse ser uma posição tão lenta como essa. Ok, se eu tomar em A5, a ideia dele é que ele vai jogar torre B2. Tá, então vou ter que jogar com A3. E eu vou tomar de C em B4. Porque pelo menos eu ainda tenho a ideia de jogar um A4, A5 em algum momento. Afinal de contas tem um peão passado agora. Vou jogar com... Dama F2. Aqui o final já é um final muito bom de jogar de brancas. Além de ter o cavalo, tem um peão passado agora. Se ele jogar torre F8... Eu vou jogar torre F1 aqui. Para ter os temas de mate. E agora se eu jogar 6, torre 1... Bom. Se dama D2 agora ele tem torre por B4. Não posso fazer esse lance. Na verdade não. Dama D2 se torre por B4. Cavalo por E4 intermediário. E depois... Isso. Vou jogar dama D2 então. Que eu defendo B4. Se ele tentar me dar o golpe, eu tenho um cavalo por E4 intermediário. Então, não preciso me preocupar com isso por enquanto. Mas tem que ficar de olho nesses temas de desvio. Bom, e de repente eu posso continuar avançando o peão de A também. Dura essa partida, hein? O cara tá jogando bem firme aqui. Aqui cavalo D7, eu ameaço a torre, ameaço cavalo F8 também, né? Acho que ele deixou eu passar isso aqui, né? Cavalo D7. Ele tentou tirar o rei pra evitar qualquer tático, mas ele acabou levando o tático assim, né? E aí eu tenho cavalo F8 agora. E aí ele tem que dar qualidade. Beleza, aí consolidamos a posição. Vou voltar a torre pra F1. E agora a torre A1 e disparar o peão de A. Torre A1, A6, A7. E não tem como ele parar, mas... Eu já vou jogar A6. E agora torre A1. Quando jogar dama A7, dama C5, dama C3 para jogar dama C5. Se ele jogar... Ameacei ainda tomar em... Não ameacei tomar em C6, que ele tem dama por D4, né? Então vou jogar dama C5 primeiro. Aí A7. E agora tá bem perdido aqui nessa posição. Eu vou jogar dama E7, ameaçando tomar em C7. Se ele jogar dama B7, eu promovo.
E agora... vai ficar sem lance agora. Agora não vai ter mais o que fazer aqui. Bom, eu vou tomar em C5, que eu ameaço dama B8. Talvez ele tire a dama para alguma casa. E aí eu vou promover. E aqui já era. Bom, vou promover agora. Ele tomou aqui em... Bom, ele ameaçou o quê? Ameaçou tomar em D4. E ameaçou um dama D2 também. Eu vou jogar torre D1 aqui então. Pra defender tudo. E agora não tem mais nenhuma ameaça. Sim, se ele jogar esse, agora dama G3. Defendi o mate em G2. E tem uma dama sobrando aqui. Torre E1. E aí caiu o tempo dele. Olha, partida bem dura essa. Foi o adversário com o maior hate que eu enfrentei até o momento aqui no desafio. Vamos dar uma revisada aqui então. Joguei o gambito do rei que a galera tava pedindo então. Só que o meu adversário não aceitou o gambito. E ele jogou de um jeito bem estranho aqui. Ele jogou F5. Eu não sei se eu reagi da melhor forma. Porque esse lance aqui ele é muito esquisito de fazer. Esse F5. Talvez jogar com D6 aqui seja algo mais natural. Mas depois de tomar em F5, surgiu uma posição, uma estrutura simétrica, em que eu fiquei só um pouco melhor na posição, por causa dessa vantagem de ter um cavalo superior ao bispo, né? Então, aqui, quando a gente fala sobre jogo posicional, tem um momento interessante, porque ele tem aqui uma casa fraca, que é a casa C5, né? E os peões dobrados também, e daí eu tentei explorar isso com a manobra cavalo A4, cavalo C5. Então assim, quando você estiver buscando um plano no meio jogo, é muito importante você olhar para a estrutura de peões, para ver se existe alguma fraqueza na posição do adversário, alguma casa fraca, algum peão fraco, porque aí começa a surgir ideias de manobras, de como explorar essa fraqueza. Então, no geral, a estrutura de peões ela te dá o plano no meio jogo. Bom, então bora para a próxima partida. Essa aqui acabou sendo mais longa do que o normal, que meu adversário jogou bem firme aqui. Eu vou jogar então peão dama, já que eu joguei E4 na outra, vou jogar D4 agora. Duas de brancas. Vamos ver se meu adversário... beleza. Bom, eu vou jogar então gambito da dama. Vou jogar com D4, C4, né? Vamos ver, vai levar para as posições da eslava agora. E eu vou jogar com E3. Bom, a defesa eslava é essa defesa que as pretas jogam com D5 e C6, em que o preto quer tirar o bispo para fora da cadeia de peões, com o bispo F5. E aí, agora sim, ele joga E6, que ele já tá com o bispo fora da cadeia de peões. Bom, então eu tô jogando de um jeito aqui, talvez até um pouco passivo nessa posição. Talvez cavalo H4 fosse melhor para pegar o par de bispos aqui já. Eu vou jogar cavalo H4, que nessas posições eu tenho aqui atrás desse bispo. E agora, eu não queria definir tão cedo para onde eu vou rocar, eu vou jogar dama B3 primeiro. Ele vai ter que responder agora com dama B6, eu posso jogar com bispo D2. Se trocar as damas, vira aqui um meio jogo sem damas, em que eu posso pegar o par de bispos dele. Em algum momento eu posso jogar um cavalo toma G6. Agora eu vou jogar cavalo por G6. Eu não queria jogar antes porque ele não tinha rocado ainda, então eu poderia abrir a coluna H. E isso poderia me incomodar um pouco, dependendo da posição. Bom, agora se ele não trocar as damas, eu vou puxar a dama para C2 para evitar simplificações, evitar a troca das damas. Vou trazer a torre para C1. Uma posição que eu tenho par de bispos, tenho uma leve vantagem aqui. Mas também não é tão simples assim de usar o par de bispos. Eu vou jogar aqui torre de FD1, organizar minhas peças. Eu tenho que ficar de olho se eu não vou levar um C5 uma hora, que é a ruptura dele. Eu tenho que tomar um pouco de cuidado com isso, para não dar
Não dá chances pra ele. Bom, vou organizar minhas peças aqui primeiro, preparando em algum momento fazer uma ruptura, fazer um E4. Ou então começar a jogar na ala da dama com B4, B5, pode ser uma ideia também. Mas por enquanto eu vou aguardar um pouco mais de informação aqui da posição dele. Essa é uma posição bem lenta, tá? Essas posições de eslava, o branco fica com um par de bispos, mas tem que ir bem aos pouquinhos, até em algum momento conseguir abrir a posição. Eu vou preservar aqui o meu bispo. Agora, essa troca dele eu não gostei muito. Essa troca, o bispo de casas pretas, era uma peça importante para ele. Ele conseguiu colocar um cavalo em E4, mas esse cavalo não vai ficar por muito tempo aqui, porque eu já posso jogar com F3, expulsando um cavalo. E aí depois de cavalo D6... Bom, se C5, cavalo F5, eu tô preferindo manter a atenção aqui. Eu vou jogar com B3. Continuar mantendo a atenção aqui no centro. E minha ideia pode ser jogar agora com bispo F2. Vou jogar com bispo F2, preparando uma ruptura. De repente a ruptura é 4. Por exemplo, C5, se cavalo F5, E4 pode ser uma... agora sim eu acho que eu consigo fazer isso. C5. Porque antes eu não estava conseguindo fazer E4, porque meu peão de D4 ele ficava no ar. Mas agora eu posso fazer o E4. Por isso que eu joguei o bispo F2. Defendendo o D4 e podendo jogar E4. Bom, aí começa a abrir a posição e aí começa a ficar interessante. Eu acho que talvez ele tenha que jogar cavalo E7 agora. Aqui acaba me ajudando, porque abre linhas, vai abrindo a posição. E agora... Bom, eu posso pensar em jogar com torre F1, aproveitando a coluna. Vou jogar B4 aqui primeiro. Que eu ainda tenho a ideia de A4 e B5 um dia. Uma posição que, novamente, eu tenho que ir aos pouquinhos. Não adianta ter pressa aqui. E nesse tipo de posição lenta, é interessante pensar, né? O que o adversário está fazendo de ativo? Ele não tem nada de muito ativo para fazer na posição. A posição dele é muito mais difícil de jogar do que a minha. Então eu posso ir aos poucos, jogando com o bispo E3, por exemplo, com a ideia de jogar a torre F1, dobrar as torres na coluna F, de repente. E o problema dele é justamente como ativar as peças, né? Como encontrar um plano, né? Ele não tem nenhum plano nessa posição. Eu vou jogar bispo C4 agora, que eu melhoro o meu bispo também. Talvez ele volte o cavalo para F6, acho que não tem nada melhor do que isso para fazer. E daí eu posso jogar um H3 para não ter cavalo G4. E depois eu sigo com o meu plano de dobrar as torres na coluna F. Então, parece um pouco incômoda essa posição dele. Bom, torre F1, agora eu tenho a ideia de torre F3 para dobrar as torres em F. De repente até passar a torre para a coluna H. Ou então seguir meu plano, torre F3. Agora ele pode ter ideias de cavalo G4. Bom, eu posso jogar bispo G5. Bispo G5 tá caindo D4, né? Quase. Bom, eu vou jogar H3. Eu não tava querendo fazer o H3 porque agora eu não tenho mais torre H3, mas eu quero evitar essa ideia dele de jogar cavalo G4. E5. Finalmente ele tentou fazer algo aqui. Bom, eu vou jogar a torre D1. Quando começar a abrir a posição, a tendência é que eu fique bem aqui. Bom, e agora... Se eu tomar de torre em D4, talvez ele ainda tenha um dama E7. Bom, eu vou tomar de torre em D4 mesmo. E agora... Talvez eu devesse ter impedido esse E5 dele,
Pra não dar chance de contra-jogo. Aqui talvez eu tenha deixado ele criar uma pequena confusão. Mas vamos lá, né? Eu tenho uma ideia interessante que é jogar E5 aqui. E se ele jogar dama por E5, torre H4, cheque. Parece interessante essa ideia. E5. Porque tá caindo em F7 aqui. Torre H4, cheque. E agora quando ele jogar rei G8, eu posso jogar dama por G6. Dama por G6. E se torre D1? Torre F1. Talvez tenha um furo aqui na minha análise, hein? Porque o problema é que tem um torre D1 no final, hein? Das contas. Então vamos ter que organizar de novo a posição aqui. Se dama G6, torre D1, torre F1, aí tem dama por E3. Esse rei F2, pode ter um dama B2, esse rei G3. Bom, acho que dá pra tomar em G6. Fiz esse lance com um pouco de dúvida aqui. Mas aparentemente dá pra fazer isso. E agora rei G3. E torre F4. Uau, essa ficou confusa aqui no final das contas, hein? Agora eu posso voltar o rei para H2. Porque eu tô ameaçando tomar em F7. Esse que é o detalhe. Agora eu posso tomar em F7 de dama ou de bispo. Bom, tomar em F7. E agora bispo por F4. Se dama E1 tem dama H5 mate. E aí tem dama H5 mate. Uau, essa aqui foi cheia de confusão, hein? Vou voltar aqui essa partida, que essa teve bastante confusão aqui no final. Não era pra ter acontecido isso. Mas vamos lá, eu joguei um gambito. Eu joguei as posições do gambito da dama, D4, C4. Ele jogou uma eslava. E daí é bem típico na eslava essas ideias de jogar cavalo H4 para pegar o par de bispos, pegar o bispo de G6. E também quando o bispo ele sai para fora da cadeia de peões, o dama B3 também é um lance bem comum. Eu peguei o par de bispos, mas é uma posição bem lenta essa, tem que ir melhorando aos poucos para colocar o par de bispos em jogo. Até que aqui ele cometeu um erro estratégico, trocar o bispo pelo cavalo, que aí depois eu consigo jogar F3 para colocar os bispos em jogo. Avançar o meu centro. E essa posição eu tô com muita vantagem. Muita vantagem. Não podia ter deixado ele mexer tanto aqui como ele fez. Que eu joguei torre F1, torre F3. Agora aqui eu acho que eu deveria ter dado um pouco mais de atenção pro E5 dele. Porque o E5 chegou aqui de um jeito que ele começou a criar algum contra-jogo. E essa posição depois de dama por G6 virou um caos aqui. Torre H4, dama G6. Talvez eu tenha ficado ganho mesmo nessa posição, com o rei em G3. Mas numa partida de 5 minutos, eu não gosto de entrar nesse tipo de posição aqui. Dama E5, cheque, torre F4. Bom, tô ameaçando sempre tomar em F7. Aqui ele tinha que fazer algum lance para defender F7. Se ele joga, por exemplo, um torre D7 defendendo F7 ou torre E7 defendendo F7, a posição segue bem confusa aqui, porque eu não tô podendo jogar a torre por F6, que tá cravado. Tinha bastante jogo aqui. A posição ficou muito confusa. Depois de cavalo H5, aí sim eu fico ganho nessa posição, que aqui eu já não vejo como que ele vai defender. Depois de tomar em F4, ameacei a dama. E eu tenho sempre essas ameaças de dama H5. Ele não tem uma casa legal que vai defender
a torre e vai evitar o dama H5 também. Ó, as partidas de hoje bem interessantes aí, galera. Essa partida aqui teve bastante confusão aqui. A do Gambito do Rei foi mais posicional. As duas bem interessantes. Parte de abertura foi tranquilo, os dois jogaram ok. E depois, meio jogo, surgiu algumas posições bem interessantes aqui. Essa aqui, mais... as duas, na verdade, foram duas posições lentas. Acho que dá pra pegar algumas ideias sobre meio jogo com essas duas partidas, beleza? Galera, então chegamos aqui a 1894 de rating. Não deu pra chegar nos 1900 ainda nesse episódio. Espero que vocês tenham aprendido mais com as partidas de hoje e até o nosso próximo episódio.